Era a história de um monge que ele está andando com o seu discípulo por uma rua de terra. Quando ele está quase no final da rua, uma casa chama a atenção deles. Uma casa muito mal cuidada, uma cerca toda estourada, os vidros da janela dessa casa quebrados, a pintura muito mal cuidada, cheio de lugares assim com reboque. A porteira dessa casa, né, desse sítio, toda destruída. Não tinha uma horta, não tinha nada, 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 a não ser uma vaquinha parada ali. Nisso, o monge vira para o discípulo e fala: Nossa, será que mora alguém nessa casa tão mal cuidada? Impossível morar alguém assim. Mas, para surpresa deles, conforme eles estavam andando próximo a esse portão dessa fazenda, desse sítio, eles veem uma família. Um homem com uma esposa, com os filhos, mal cuidados também. E aí o monge vira e pergunta para esse rapaz: Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor que mora aqui nessa casa? Sim. E faz tempo que o senhor mora aqui? Ah, faz muito tempo. Desde que eu casei e tenho os meus filhos, eu moro aqui nesse sítio com eles. Como que o senhor sobrevive? Conta um pouquinho da vida do senhor. Ele falou: Olha, moro eu, minha esposa, os meus filhos, e a gente tem aquela vaquinha ali no pasto, a vaquinha mimosa. Ela dá leite. Com o leite que ela dá, a gente faz queijo, faz umas outras coisinhas. Com o que sobra, a gente vende e troca por o resto de comida para os nossos filhos, por roupa e assim por diante. O monge agradece a atenção e continua andando com o discípulo por aquela rua. Quando eles estão quase virando na esquina, meus amores, o monge vira para o discípulo e diz: Volta lá e empurra aquela vaquinha no precipício. O discípulo fala: Mas olha, eu respeito muito o senhor, mas o senhor está louco? Pelo amor de Deus, é a única fonte de sustento deles. Como que eu vou lá e vou jogar a vaquinha, a mimosa, pelo precipício? E o monge insiste, insiste, insiste. E o discípulo, sem ter muito o que fazer, volta lá e, escondido, empurra a mimosa no precipício. Só que, meus amores, esse discípulo ficou com aquilo remoendo. Passaram-se semanas, meses, anos, e o discípulo nunca conseguiu se perdoar de ter feito uma coisa dessa e de ter empurrado ali a mimosa, acabado com a única fonte de sustento daquela família toda. E quando passam 3 anos, ele resolve tomar coragem e voltar ali para ver o que aconteceu com aquela família, que fim que aquela família levou. Quando ele está chegando próximo àquela rua, ele fica um pouco perdido, porque a rua que antes era de terra, já não é mais de terra, já está asfaltada. Quando ele vai aproximando daquela casa, daquele sítio, tem um baita de um muro bonito, uma cerca bem cuidada, a casa está toda pintada, com os vidros trocados, uma porteira muito bonita, com uma placa em cima da porteira. E aí ele pensa: meu Deus do céu, misericórdia, gente! Será que é a mesma família que mora ali ainda? O que será que aconteceu? Mas, para grata surpresa dele, ele dá de cara com aquele mesmo rapaz, pai da família, saindo pela porteira. E aí ele fala: meu Deus do céu, mas graças a Deus, que bom que o senhor está aqui, que o senhor está vivo. Há alguns anos eu passei aqui e vi a situação um pouco diferente da casa do senhor, e agora estou respirando até aliviado. O que aconteceu que a vida do senhor mudou tanto? E ele fala: olha, nós tínhamos uma vaquinha no nosso pasto, que era a nossa única fonte de sustento, mas infelizmente a vaquinha morreu, ela caiu no precipício.
E depois que ela morreu, eu tive que sair para trabalhar, minha esposa também, um dos meus filhos, que já tinha idade suficiente para trabalhar, também foi, e a nossa vida mudou. Hoje a gente tem plantação aqui até de café, que a gente exporta para outros estados. Temos uma horta, temos outros animais, tem várias vacas agora, tem galinha. Meus amores, todos nós temos uma vaquinha mimosa que a gente precisa empurrar do precipício, porque às vezes essa vaquinha está impedindo com que a gente realize os nossos sonhos, está impedindo que a gente dê um próximo passo que vai nos levar a alcançar aquilo que você reza todas as noites para conseguir. Você já parou para pensar? Quanto que cada um de nós, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem uma vaquinha mimosa que a gente tem que de vez em quando falar, agora chega, agora eu vou empurrar essa vaquinha e eu vou alçar novos voos, novos sonhos. Sabe por quê, meus amores, eu estou contando essa história da vaquinha mimosa? Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Vamos ver, coloca nesse chat aqui, que eu quero ver se vocês sabem. Quem é meu aluno já me ouviu falando disso, mas quem é novo por aqui, qual é o lugar que vocês acham que é mais rico do mundo? Sabe qual é esse lugar, meus amores? É o cemitério. Meu Deus, Thaís, que horror! Por que o cemitério? Porque o cemitério, meus amores, está cheio de sonhos que não saíram do papel, de sonhos que foram guardados dentro da gaveta, de projetos que as pessoas pensaram assim, eu não tenho mais idade para isso, eu não consigo fazer isso. Está cheio de sonhos ali. E a gente está fazendo essa maratona hoje, no segundo dia ali, juntinho com a gente, para nunca mais deixar o cemitério ser o lugar mais rico do mundo. E o lugar mais rico do mundo ser o nosso coração, ser a nossa mente, ser a nossa escola, que eu vi que muitos de vocês colocaram escola aqui. A gente vai trabalhar de uma forma que aumente a nossa mentalidade, blindando ela e fazendo com que ela nos permita empurrar as mimosas e realizar cada vez mais e mais e mais os nossos sonhos. Hoje, meus amores, eu separei aqui algumas dicas para que vocês consigam criar aulas inesquecíveis. Aulas que fiquem na memória e no coração dos alunos de vocês durante a vida inteira deles. Afinal, nós aprendemos ontem que a emoção é a base da aprendizagem. Nós só aprendemos de quem amamos, meus amores. A primeira dica para que a gente consiga criar aulas impactantes, para que a gente consiga criar aulas inesquecíveis aos nossos alunos, é estimular os sentidos dos alunos. Como assim, Thaís, estimular o sentido? Pensa comigo, meus amores. Vem comigo aqui, ó. Imagina a professora A, tá? O professor A entra na sala de aula e fala assim para os alunos. Bom dia. Vocês vão abrir o livro de ciências na página 12. Vão ler o texto sobre a importância da boa alimentação e vão realizar os exercícios de 1 a 10 que está aí no livro de vocês. Esse é o professor A. Agora, meus amores, entra o professor B na sala de aula. Esse professor B entra chacoalhando um saco plástico todo preto, que não dá para ver o que tem dentro. Ele entra ali, ó, chacoalhando. Aí ele vira para os alunos e fala, o que será que tem aqui dentro desse saco? E aí ele passa esse saco que está fechado na mão dos alunos, para os alunos apalparem. Olha aí, os sentidos que já começamos a trabalhar. É uma bola? É uma pera? É uma maçã? Bingo! É uma maçã. Aí o professor abre o saco preto,
tira uma maçã vermelha e uma maçã verde. E aí ele vira para os alunos e fala assim: será que tem diferença da maçã vermelha para a maçã verde? E ele entrega essas maçãs nas mãos dos alunos para que eles sintam a textura, para que eles sintam o cheiro, para que eles vejam, né, a diferença das cores. Depois ele lava, já aproveita e ensina: olha, a melhor forma de lavar, né, a forma correta de lavar uma maçã é assim, lava. Corta um pedacinho, dá um pedacinho da maçã vermelha, dá um pedacinho da maçã verde para os alunos experimentarem. E aí ele fala assim: agora vocês vão abrir o livro de ciências na página 12, vamos ler o texto sobre a importância de uma boa alimentação e fazer os exercícios. Meus amores, responde aqui para mim nesse chat lindo. Qual professor vai conseguir dar uma aula inesquecível? O professor A, que mandou abrir o livro, ler o texto, fazer o exercício, ou o professor B, que fez tudo isso com a maçã? E aí, tem aqueles professores 95% que adora reclamar, que fala assim: ah, Thaís, mas imagina que dá tempo de fazer isso, ó. O tempo que ele perde reclamando, tornando a sala dos professores um inferno, é o tempo que ele planeja uma aula decente, com qualidade, com ferramentas da neurociência para levar. É só ele parar de reclamar que ele consegue encantar os alunos deles. Afinal, nós gostaríamos de ter aula com um professor desse, trazendo todo, uau, os sentidos do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição ali com a história que ele está contando. Então, a primeira dica da nossa aula de hoje é: estimulem os sentidos dos alunos de vocês, meus amores. Tragam trilhas sensoriais, façam com que os alunos experimentem coisas que eles ficam tão presos, às vezes, na tela, no videogame, na televisão. E a gente vai falar disso nas outras lives mais para frente. Mas eles deixam de vivenciar, de experimentar coisas incríveis. Olha só, pensa comigo e responde para mim aqui nesse chat. Quem o avô ou a avó de vocês tinha faculdade? Coloca aí para mim no chat. Quem o avô ou a avó tinha faculdade? Coloca para mim. Bom, os meus avós, meus amores, também não tinham faculdade, tá? Mas eu aposto o que vocês quiserem, que mesmo os nossos avós, não tendo faculdade, eles sabiam fazer contas de matemática numa velocidade muito maior do que a gente, com mestrado, com doutorado, com PhD, não é? E sabe por que isso, meus amores? Porque eles trabalhavam muito mais conexões neurais, pulando corda, subindo em árvore, brincando, muito mais do que as nossas crianças hoje têm ativados. A gente vai conversar disso nas nossas outras aulas, da importância de resgatar esse lúdico que era tão importante para ter uma blindagem mental. Um lúdico que ajudava até para o TDAH, para o autista, afinal, isso sempre existiu. Segunda dica importante para fazer com que a nossa aula seja impactante, inesquecível na vida dos nossos alunos. Utilizar o storytelling. Misericórdia, Thaís, que palavra difícil, storytelling. O que é isso? Ah, meus amores, é contar histórias. É trazer essa ferramenta que eu uso muito com vocês e hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu conto tantas histórias. Vocês sabiam que quando o cérebro está ouvindo uma história, ele fica preso naquela história. E ele quer saber o meio da história e o final da história. E quando a gente termina de ouvir uma história, nós temos de 35 a 40 minutos das áreas de foco, concentração, atenção e memória do nosso cérebro ativas.
Por isso que, às vezes, eu estou aqui passando conteúdo para vocês e eu entro com uma história, que é para deixar mais ativa essas áreas, que é para vocês guardarem essas informações que são importantes. O storytelling, o contar histórias, mas não é contar história de qualquer jeito, meus amores. Conta uma história como se você fosse contar uma fofoca. Fala, gente, imagina o que aconteceu. Traz ali. A história, ela tem que estar amarrada à aula. Até linka, faz um link aí. Não adianta só contar a história aleatória. Ela tem que ter um enredo ali que esteja coerente com a aula, com a sua fala. Cria na sala de aula, meus amores, o cantinho da leitura. Decora. Coloca ali um cantinho especial. Na hora que você estiver contando a história, principalmente educação infantil, Fundamental 1, muda a voz, trabalha com fantoche, traz todo esse encanto do storytelling, porque isso ajuda muito, mas muito, 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 a ativar o cérebro do seu aluno. Quando eu uso o termo supraativar, que é um termo científico da neurociência, quer dizer que a gente deixa aquela área bem mais ativada do que o normal, que os estímulos do dia a dia. É como se a gente ligasse um disjuntor no cérebro do aluno, nas áreas de foco, concentração, atenção e memória, e deixasse ele cada vez mais e mais e mais atento. A terceira dica que a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar é cuidar e orientar sempre nas reuniões com os pais a importância do dormir bem, meus amores. Quando nós dormimos, ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão. Quando nós dormimos, o nosso cérebro faz uma faxina, liberando ali aquilo que está demais no cérebro. É como se fosse um scan disk. Quem é da área de informática vai saber disso. É como se passasse um programa que limpasse ali aquele excesso de informação que chega durante o dia. É muito importante que os nossos alunos, principalmente eu vi um pessoal colocando aqui no chat sobre dar aula para adolescente, orientem eles, meus amores, orientem eles a importância do dormir. Ah, Thaís, mas o meu filho não dorme na madrugada porque ele fica no celular, fica no videogame, mas durante o dia ele dorme. Meus amores, não é a mesma coisa. Vocês vão ter uma live onde a gente vai explicar para vocês o que cada hora vai trazendo de hormônio quando você está dormindo. Só um spoiler para você. Um dos hormônios mais importantes, que é a endorfina, que nos ajuda nas áreas de dores físicas e emocionais, ele é produzido das 11h30 da noite a 1h30 da manhã, se você estiver dormindo. Se você não está dormindo, não produz esse hormônio durante o sono. Você pode produzir de outras formas. E aí você acorda já com aquela sensação de que está cansado, ou acorda já com dor no corpo, com aquela dor de cabeça. Então, o cuidado e a importância de orientar sobre o sono. Orientem os alunos de vocês a fazer algo que é chamado de higiene do sono. 40 minutos antes do horário de dormir, diminui a luminosidade, diminui o volume, evita o uso de tela. Vocês sabiam que a tela, ela traz uma luminosidade que deixa a nossa pupila mais desperta? Evita a luminosidade, né? Então, a gente vai falar sobre todos esses hábitos e esses cuidados, é só um spoilerzinho da importância do sono para o processo de aprendizagem. Quarta dica, quarta ferramenta da neurociência, chama gatilho da curiosidade. Vamos dizer que amanhã você vai dar uma aula de ciências. E nessa aula de ciências que você vai dar amanhã, você vai explicar para os seus alunos sobre o chulé. Como que você pode terminar a sua aula de hoje, para já deixar esse gatilho de curiosidade para amanhã? Mas presta atenção, hein, para você fazer certinho. Termina a aula falando assim: gente, estão sentindo esse cheiro? Ó, não, gente, não é possível.
Vocês estão sentindo esse cheiro? Começa a andar pela sala de aula. Aí, meus amores, para num cantinho que não tem aluno, pelo amor de Deus, não vai parar perto de nenhum aluno, senão vocês são processados. Para num cantinho que não tem aluno nenhum. E aí você vira e fala assim, gente, eu já sei o que é esse cheiro. É o cheiro do chulé. Por que será que o chulé dá no pé e não dá nas mãos? Por que será que tem gente que tem chulé e tem gente que não tem chulé? Vocês querem saber o porquê? Na aula de amanhã, a gente vai aprender o porquê disso. Pronto, meus amores. Vocês já colocaram ali um gatilho de curiosidade no cérebro do aluno. Aí vira o professor 95%, o mimimi, e fala assim, não adianta fazer isso, porque aí ele vai no Google e ele vai pesquisar o porquê que tem gente que tem chulé. Ótimo, meus amores. Sala de aula invertida. Você já começa a ensinar o seu aluno a pesquisar coisas importantes. E mais do que isso, trazer isso no dia seguinte e verbalizar e trazer a experiência do que ele foi pesquisar. Antes de fazer isso, ficar fazendo qualquer outra coisa. Utilizem muito o gatilho da curiosidade. Thaís, mas eu dou aula de história. Como que eu vou usar o gatilho da curiosidade? Ué, por exemplo, começa polemizando. Será que a princesa Isabel foi realmente boazinha ao assinar a lei dos escravos? Ou será que ela pôs na ponta do lápis e ela viu que era mais caro manter um escravo do que soltar o escravo, fazer o escravo depois trabalhar para se manter? O que será? Sei. A aula de amanhã a gente vai discutir, refletir e aprender sobre isso. Pronto. Ah, mas eu dou aula de... Vamos pegar a história de novo, que normalmente é, né, uma das temáticas mais assim, de criar gatilho de curiosidade. Chega lá no ensino fundamental, você vai ser Pedro Álvares Cabral, você vai ser os índios, você vai comandar a caravela, e nós vamos começar ali a procurar novas terras. Cria um teatro, faz uma encenação. Dá tempo, meus amores. O tempo que a gente perde reexplicando, mandando o aluno parar quieto, mandando o aluno sentar. Se você traz uma aula cheia de gatilhos de curiosidade, o aluno fica fixo em você. A ponto de bater ali o sinal e o aluno não sair. Eu vi vocês falando aqui, ó, aula de literatura, Ana Paula. Ana Paula, minha primeira formação foi letras, minha linda. E uma das coisas que eu gostava muito era de trazer a leitura, né? Por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que a gente leu O Crime do Padre Amaro com os alunos do 6º ano. E como que eu fiz? Como o português eu tinha aula todo dia, nos últimos 5 minutinhos de aula eu comecei a ler o livro com eles, por conta do vocabulário mais difícil, por conta de toda essa situação. Na hora que chegou na metade do livro, eles já tinham pego o enredo. E aí, meus amores, eles começaram a aumentar essa leitura e ler, cada vez mais e mais e mais, até que uns já terminaram até antes do prazo. Quando terminou, nós montamos um tribunal para ver. Metade ia defender o Padre Amaro, a outra metade ia descer a lenha no Padre Amaro. Tinham os juízes, os promotores. Foi inesquecível, meus amores. Nós fizemos isso com Dom Casmurro. Será, né, que a Capitu, os olhos de Capitu, eita! Tudo que a gente colocar, o lúdico, o gatilho de curiosidade, o interesse, a aula flui com muito mais facilidade. Uma quinta dica para você dar uma aula inesquecível é quanto à organização na hora de você colocar o conteúdo na lousa. Meus amores, tem gente que começa pondo o conteúdo aqui, aí vai para cá, aí volta para o meio, aí vai para um lado, aí vai para o outro. E aí o aluno fica completamente perdido, sem saber por onde começar. É muito importante escrever na lousa com uma sequência.
usar cores para o aluno identificar o que é título, o que é importante, grifa ali, circula ali. E uma das coisas mais incríveis que você pode fazer para o seu aluno é o seguinte: quando você explicar algo novo, não vira num tom de rigidez e fala assim, deixa eu pegar alguém aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Josilene Cardoso, que acabou de entrar aqui. Não vira para Josilene e fala, Josilene, vamos ver se você prestou atenção, deixa eu ver se você é atenta, me explica sobre o gatilho de curiosidade. Porque quando eu tenho uma fala assim, eu já programo o cérebro do meu aluno para ele se armar contra mim mesmo. E a aprendizagem declina cada vez mais, porque aí aumenta a produção de adrenalina, aumenta a produção de cortisol e a aprendizagem acaba. Como que eu faço? Eu posso virar, cada dia eu pego um aluno e falo, Josilene, minha linda, o que você entendeu de gatilho de curiosidade? Se a Josilene começar a explicar, a Miriam Montese pode ajudar a completar a fala da Josilene. Depois, a Jussiara pode ajudar a complementar. Por quê? Presta muita atenção no que eu vou te falar. Às vezes, por mais que nós, professores, tenhamos o cuidado de adaptar o nosso vocabulário para que o aluno entenda, às vezes o aluno não entende. E o colega do lado explicando do jeitinho deles, com a gíria deles, com a forma deles falarem, às vezes eles pegam uma conta de matemática. Você está lá explicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, o aluno não entende. Aí o amigo do lado dele vira e faz assim, cara, corta esse número, joga esse aqui para cima, soma com esse e pronto. Nossa, era isso? Era isso. Permitam essa troca. Eu gosto muito de trabalhar na sala de aula com grupos do saber, mas não só pondo como monitor o aluno que tira 10, 10, 10, 10, 10, que às vezes o que só tira 10, ele é nariz em pé. Às vezes ele tem a inteligência cognitiva, mas não tem a inteligência emocional, a empatia para ajudar o colega que está com dificuldade. Mescla. Traz isso. Isso ajuda por demais, meus amores, por demais a trabalhar com essas questões cognitivas e com essa questão de ir destravando e aumentando cada vez mais e mais e mais a autoestima do aluno. Tenham esse cuidado. Isso é muito, mas muito importante. Meus amores, ontem eu vi que, um coração para vocês que foram lá no meu Instagram, comentaram dos 5%, o resumo, tá? Vai junto com o de hoje, a hora que terminar a live, vocês vão lá, que vai ter mais um post para vocês colocarem. E aí amanhã vocês vão receber o resumo da aula 1 e o resumo da aula 2. O resumo, o certificado é só na última aula. E o certificado eu vou explicar para vocês depois, certo? Aproveita, que eu vou tomar uma água, e compartilha essa live. Joga no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do vizinho. Manda para todo mundo, porque tá assim, ó, de dicas e ferramentas importantes para você. Bora lá. Bom, uma outra dica que eu gosto muito é repetição. O nosso cérebro, ele aprende pela repetição. Mas não aquela repetição chata. Imagina eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar a Andréia Ambrosio aqui, que deu um tchauzinho. E fazer assim, ó, Andréia. Eu vou até mexer a caneta, senão vocês vão achar que a live travou, ó. A Andréia já viu a caneta. Ela deve estar pensando, o que a Thaís quer ficando com a caneta ali me mostrando? O nosso cérebro, meus amores, ele demora 0,0008 milésimos de segundo para identificar um objeto, para identificar uma fala. O depois disso, o cérebro já foi, já voltou e se torna chato. Thaís, misericórdia, então você está falando que a gente tem que ficar mudando o tempo todo a aula? Não, meus amores. Mas eu tenho que trazer uma aula
que mexa com o interesse do meu aluno. Às vezes o professor está dando uma aula tão chata, está lá escrevendo na lousa: o carro de Lalá é vermelho. Quem é Lalá? O que interessa para o aluno que o carro dela é vermelho? Agora coloca uma informação na lousa. Coloca uma atualidade que a televisão está falando, que está... Por exemplo, a gente está falando de ferramentas para ajudar o cérebro do aluno desde 38 minutos. Faz 38 minutos que a gente está aqui conversando. Eu estou repetindo várias dicas, várias informações, mas de formas e de olhares diferentes. Eu posso trazer um jogo para ajudar nessa repetição. Eu posso brincar de um quiz antes de começar a aula. Eu posso trazer uma música. Hoje a gente tem ferramentas importantíssimas como a musicoterapia. A música ali para ajudar uma tabuada, criar uma paródia. Quem trabalha com adolescente, meus amores, vocês têm a faca e o queijo na mão. Criar uma paródia com temas atuais, com uma música atual que eles curtam ouvir, colocando conteúdo. Eu fiz magistério. Vocês fizeram magistério? Quem fez magistério? Gente, coloca aí, que eu quero ver quem fez magistério. Eu não sei vocês, tá? Mas o que eu sinto? Eu, Thaís. Eu sinto um verdadeiro divisor de águas, meus amores. Olha quanta gente fez magistério. Eu sinto um verdadeiro divisor de águas entre quem fez magistério e quem não fez. O magistério ensinava tanto, não ensinava, meus amores? Ensinava a gente desde como apagar uma lousa corretamente, até como escrever, preencher um diário, falar com uma mãe, encaminhar um aluno. Misericórdia, que saudade que eu tenho do magistério. Eu sei que tem alguns estados do Brasil que ainda tem magistério. Aqui em São Paulo, infelizmente, não tem mais. Mas que falta que faz. O magistério ensina mais que graduação hoje em dia, né? A gente vai falar disso também. Mas tragam isso. Eu lembrei do magistério porque eu tinha uma professora que ensinava filosofia e eu tinha outra professora que ensinava literatura com músicas. E eu lembro das paródias até hoje. Aquela música do Caetano Veloso, Sozinho. Nossa, eu lembro que a gente fez uma paródia, surgiu na Inglaterra e foi para a França. E aí, indo e costurando, eu lembro até hoje, ó, de anos e anos e anos e anos e anos. Tragam essa repetição. A repetição não precisa ser aquilo chato, mas eu posso, por exemplo, numa idade que eu estou alfabetizando, eu não preciso ficar às 4 horas fazendo o aluno cobrir um pontilhado. Eu posso fazer esse pontilhado no chão, posso fazer ele engatinhar, posso fazer ele andar de costas. A live de amanhã a gente vai falar muito sobre os movimentos que ativam as áreas cerebrais. Tragam o lúdico, mas tragam o lúdico nessa repetição. É importante, meus amores, para que o cérebro... Igual a academia. Você não vai na academia e fica lá? A repetição do exercício para fortalecimento muscular. Cérebro é músculo, meus amores. A gente também tem que repetir alguns caminhos neurais para nos ajudar cada vez mais e mais e mais e mais. Outra dica importante para vocês é, até os 7 anos de idade, a área de abstração do nosso cérebro não está completamente formada. Tem gente que forma antes, frente a grandes estímulos, e tem gente que vai formar de 7, 8, 9, até depois. Então, quando você fala para um aluno assim, pensa num cachorro, pensa numa igreja. Se você não mostrar a foto de um cachorro ou da igreja, tem aluno, meus amores, que não vai conseguir ativar a criatividade e abstrair essa imagem. Então, meus amores da pré-escola, da creche, quando for contar uma história, quando for ensinar algo, mostra do concreto para chegar no abstrato. É importantíssimo. Uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a área do não, ela se forma por volta dos 12, 13, 14 anos, é a última área do cérebro a terminar de se formar? E ela não funciona bem até hoje. Quer ver um exemplo? Não pensa num elefante cor-de-rosa, cheio de bolinha lilás.
E aí? Vocês não pensaram, né, meus amores? Eu falei que não era para pensar. Por que que a gente pensa? Porque o nosso cérebro deleta o não e fica com a frase afirmativa. E aí entra uma dica poderosa para você. É exatamente por esse motivo que a gente fala para o aluno assim: não corre. O que que o aluno faz? Corre mais rápido ainda. Não chora. É aí que chora. Se tem um aluno num lugar alto e você falar não pula, cuidado que vai pular. Ué, e o que que eu faço então, Thaís? Muda para frases afirmativas. Andando, fica parado, vamos conversar. Sempre, sempre frases afirmativas. Porque o não, meus amores, o cérebro vai deletar e vai ficar só com o que vem depois do não, tá? Mais uma dica importante para vocês. Aquele professor que só grita, que só berra, ele estressa mais ainda o aluno dele do que qualquer outra situação. Se você quer que alguém preste atenção no que você está falando, fala mais baixo. Porque aí a pessoa tem que fixar o olhar e ativar, superativar áreas de foco, de concentração. Se você está lá gritando, berrando, primeiro que chega uma hora que o ouvido do seu aluno acostuma, de tanto que você berra, de tanto que você grita, ele nem presta mais atenção nisso. Cuidado, meus amores, nós somos exemplo dentro da nossa sala de aula. Vocês sabem que é tão importante quando a gente oferece um ambiente para o nosso aluno rico em estimulação. Olha só, imagina essa situação. Uma mãe cozinhando na janela ali do 7º andar do prédio que ela mora. Aí, vem o filho dela, olha pela janela e fala: mamãe, o que é aquilo? Ela olha pela janela e fala: filho, é um au-au. Tá passando um cachorro. É um au-au, filho. Respondeu? Respondeu. A do 8º andar também está cozinhando. E o filho dela também olha pela janela e fala: mamãe, o que é aquilo? Ela olha e fala: filho, é um cachorro da raça Pitbull. Em alguns estados do Brasil tem uma lei que ele tem que andar com uma focinheira para não morder, porque dependendo da criação que ele recebe, ele pode morder as pessoas. Essas duas crianças vão para a escola. Tá lá a professora dando uma aula incrível, mostra um cachorro pitbull. Um deles vai virar e vai falar: é um au-au. E o outro vai falar: é um cachorro pitbull, ele tem que andar com focinheira porque tem uma lei. Nossa, misericórdia! É uma genialidade de criança? Não, meus amores, ele apenas recebeu informações. Dr. Glenn Goldman, que é o precursor da neurociência no mundo, a gente vai falar dele amanhã, ele chama essas informações de pedaços de inteligência. Coloque muito desses pedaços de inteligência na aula de vocês. Isso é muito importante, meus amores. Olha só, eu ontem estava com a caneca do leão, hoje estou com a caneca do elefante, para contar uma história do elefante importante para você. Deixa eu tomar uma aguinha. Lembra quando em circo eles pegavam os animais e prendiam em jaulas e tudo mais? O elefante ficava preso com uma argola na pata, uma corrente fincada na areia do picadeiro, na terra do picadeiro. E esse elefante, meus amores, ele não saía do lugar, porque ele achava que aquela corrente estava ali realmente prendendo ele, de verdade. E o que eu estou querendo dizer com essa história? Que a gente é meio igual ao elefante às vezes. Às vezes a gente tem que dar uma baita de uma chacoalhada para que essas amarras mentais que a gente coloca de eu não tenho mais idade,
eu não consigo. Nossa, ninguém nunca conseguiu, então eu também não vou conseguir. Voem para longe, meus amores. Para longe. Se aquela argolinha na pata não ia prender um elefante, mas de jeito nenhum. Assim como aquelas crenças mentais que a gente coloca na nossa cabeça, também não tem sentido nenhum. Então chacoalha, joga para longe essas amarras que às vezes estão impedindo você de realizar o seu sonho. Chacoalha, manda para bem, mas bem longe, meus amores. Olha só. Existem 2 tipos de professor. E antes de eu falar desses 2 tipos de professor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo cachorro e eu amo gato. Eu não tenho nada contra gato, nada contra cachorro, tá, meus amores? Ó, se vocês soubessem, minha casa parece um zoológico. Tem mini cabra, tem mini porco, tem tudo que vocês possam imaginar. Tem cachorro. Não, eu amo os animais, tá? É só uma história para ilustrar ali para vocês uma situação. Mas existe o professor gato e existe o professor cachorro. Ontem até uma aluna, vamos ver se ela está aí, ela me marcou no story da maratona com o gato dela ali assistindo junto. Ó, um coração, adorei ver seu gato, muito lindo, viu? Mas existe o professor gato e existe o professor cachorro. O que é isso, Thaís? Que história é essa de gato e de cachorro? Ó, só faltou o nosso coati. Diana, eu já fui dar palestra, gente, lá, e eles têm um monte de coati. Eu falei que da próxima vez eu vou querer trazer um coati aqui, ó, verdade. Só faltou o coati mesmo. Ó, eu amo o bichinho, viu, gente? Amo. Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você chegando da balada às 3 horas da manhã. Na ponta do pé, para ninguém ouvir que você está chegando naquele horário. Você abre a porta bem devagar, mas você tem um cachorro. Ele escutou que você está chegando, meus amores. Ele vem correndo, ele derrapa, ele derruba a cadeira da mesa de jantar, ele vem latindo, acorda todo mundo da casa, ele põe você... Você tira ele da roupa, que é a roupa de balada, você não quer que ele suje, ele vira de barriga para cima. Ele é alegre, ele é feliz, ele é motivado. Eita, coisa boa. Você chegou às 3 horas da manhã na sua casa, na ponta do pé, mas você tem um gato. Abre a porta bem devagarzinho. Esse gato, quanto muito, dá aquela levantada na cabeça, dá uma olhada e volta a dormir. Eu sei que tem gato que parece cachorro, cachorro que parece gato, mas é só para vocês entenderem a história. Vamos jogar isso para o professor? Tá lá, o coordenador explicando um novo projeto do ano letivo de 2025. Ele está todo animado, falando que esse ano vão trabalhar sobre isso. Professor cachorro. Ele escuta e ele fala: meu Deus do céu, posso começar com a minha sala? Nossa, dá para fazer. Vou arrumar a porta da minha sala, eu vou decorar já com o tema do projeto. Não, eu vou fazer cartaz com os alunos. Não, eu vou fazer uma camiseta já com esse tema. No dia seguinte, você vê esse professor passar com uma sacola cheia de EVA. Ele já começou a mexer, ele é feliz, ele é alegre, ele é motivado, meus amores. Esse é o professor cachorro. Professor gato. Ele está lá escutando o que o coordenador, o que o diretor estão falando. E ele faz assim para quem está sentado do lado dele. Você vai fazer isso que estão falando? Que absurdo! Quem fica com essas ideias é porque nunca pôs o pé numa sala de aula, porque se realmente conhecesse a realidade das escolas do Brasil, meus amores, que coisa chata esse professor. É o mesmo professor que fica na sala dos professores botando o terror. Você vai dar aula no 6º ano agora? Nossa, cuidado!
Jesus amado. O mundo precisa de cachorro, meus amores. E eu tô muito feliz que eu tô vendo um monte de cachorro, no bom sentido, tá, meus amores? No bom sentido dessa história. Eu tô vendo um monte de cachorro aqui nessa live. Depois, não vai agora que nem tá lá ainda. Depois que terminar a live, vocês vão lá no meu Instagram e vocês vão colocar para mim se vocês são cachorro ou se vocês são para ganhar o resumo da segunda aula, que vai chegar amanhã junto com o da primeira, certo? E aí, coloca no chat para mim. Então, ó, quanto tem gente até pondo uau aí já, ó. Aí sim, hein, gente? Quanto cachorro lindo! Eu amo gato também, mas no sentido da história, a gente sempre vai ser cachorro, certo? Feliz, alegre, motivado. Deixa eu tomar uma aguinha e bora lá. Meus amores, às vezes a gente aprende a dar aula de um jeito e fica reproduzindo aquilo sem ter mais sentido nenhum. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. É a história de um rapaz que ele vem do Nordeste para cá, para São Paulo, a trabalho. Consegue um emprego em São Paulo e vem para cá. Fazia 3 meses que ele estava trabalhando aqui em São Paulo, chegou o Natal. Ele ainda não tinha levantado, guardado muito dinheiro para voltar a passar o Natal com a família. Ele resolve passar o Natal por aqui mesmo. O chefe dele, vendo ele tão compromissado, tão cachorro, era um funcionário cachorro ali, fala: você não vai passar o Natal sozinho, não. Vem, você vai passar o Natal na minha casa com a minha família. Não, eu não vou. Não, nossa, não vai passar o Natal lá comigo. Eu gosto muito de você, minha família aprendeu a gostar de você, de tanto que eu falo de você. Vamos passar o Natal lá em casa também. E ele fica sem graça e aceita passar o Natal lá. Na hora que ele chega naquele casarão, naquela mansão, meus amores, a mesa parecia aquelas mesas de novela, com tudo que é prato, a mesa toda decorada, com aquelas velas castiçadas, a coisa mais linda do mundo. Aí ele senta, começam a servir a comida à meia-noite, e a mãe dele percebe que a mãe do rapaz abre e coloca meio peru de Natal na mesa. Aí ele olha e fala: que engraçado. Meio peru? Por que será? Aí ele pergunta para o chefe dele: escuta, chefe, curiosidade, por que meio peru de Natal? Aí o chefe fala: cara, sabe o que eu não sei? Minha mãe sempre fez meio peru. Deixa eu perguntar para ela: mãe, por que meio peru de Natal? Aí ela fala: olha, não sei também te dizer. A minha mãe sempre fazia meio peru de Natal e nisso, a mãe dela, a senhorinha, né, a avó do rapaz, estava dormindo já, não quis esperar da meia-noite. Já estava dormindo, mas eles ficam tão curiosos que eles vão lá no quarto da senhora. Bate na porta e fala: desculpa acordar a senhora, mas a gente precisa saber o porquê a senhora fazia meio peru de Natal. A senhora senta na cama, ajeitando ali a camisola dela e fala: olha, na minha época, meus amores, eu não tinha dinheiro. E aí eu queria dar uma carninha diferente para vocês. Então, eu juntava um pouquinho do meu dinheiro, a minha vizinha juntava um pouquinho do dinheiro dela, a gente comprava e rachava para que a gente pudesse passar um momento diferente, comer uma comidinha diferente. Meus amores, a vida financeira daquela família se transformou, graças a Deus, mudou. Mas eles continuaram reproduzindo ali hábitos que não faziam mais sentido àquela situação. Essa mesma história do peru de Natal acontece na nossa sala de aula. Metodologias que já estão ultrapassadas e fazem o professor perder a saúde mental dele. Porque ele tenta ensinar daquele jeito, ele tenta do outro e não vai. Por isso, a importância de você, numa quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, estar aqui, aprendendo, refletindo, pensando sobre novas metodologias, novas táticas para trazer
o peru inteiro e não mais o meio peru no Natal. Meus amores, que delícia ter vocês aqui na nossa aula de hoje. E como passou rápido, né? Misericórdia, misericórdia mesmo. Para a gente terminar, eu separei uma história que eu gosto muito dela. É a história de um rapaz que está andando no final da tarde pela praia. E ele vê um menininho pequenininho, abaixado na areia, pegando estrelas do mar e jogando de volta para o mar. Mas está cheio de estrela do mar. E aí ele vai na direção daquele menininho e fala assim: escuta, jogando essas estrelas no mar, você não está vendo que é um monte? Aí ele fala: eu tô salvando essas estrelas. Vamos. Aí o menininho fala: vai, tio, me ajuda. Ele fala: não, é muita estrela, o que adianta? E aí o menininho abaixa no chão, pega uma estrela e fala: tá vendo essa daqui, tio? Ó, joga pro mar. Fala: essa daqui eu salvei a vida dela. Essa daqui eu fiz a diferença. Na nossa vida, meus amores, a gente tem que viver, entregar a nossa aula, entregar os minutos do nosso dia de forma a entregar o nosso melhor, a salvar aquela quantidade maior de pessoas, de vidas que estão ali juntinho com a gente. Sabe por quê? Pelo seu exemplo, outros vão começar a abaixar, pegar a estrela e jogar a estrela para o mar. De novo. Continua. Só para terminar, a última história. Você já imaginou, meus amores, se você tivesse a oportunidade de cair na sua conta bancária R$ 86.400 hoje à meia-noite? Eita, que beleza, né, meus amores? Mas tem um porém aí. Esses R$ 86.400 que iam cair na sua conta hoje à meia-noite, você teria 24 horas para gastar. Porque se você não gastasse, às 11h59 da noite, esse valor iria desaparecer da sua conta. Aí eu te pergunto, o que você ia fazer? Provavelmente a mesma coisa que eu, sair correndo igual uma louca para gastar esse dinheiro, já que tinha que gastar. E se eu falar para você, que está aqui juntinho comigo nessa quinta-feira, que à meia-noite de hoje vai cair na sua conta R$ 86.400 no seu banco, chamado Banco da Vida. Vai ser depositado 86.400 segundos para que você gaste eles da melhor forma possível. Não dá para guardar para o outro dia. Só dá para investir, usar da melhor forma possível. Aproveita, meus amores. Daqui a pouquinho está caindo essa quantidade aí, para que você gaste da melhor forma possível no próximo dia. Falando em próximo dia, amanhã, sexta-feira, ó para vocês, se vocês não aparecerem aqui. Sexta-feira eu quero todo mundo ao vivo comigo. Chama todo mundo, vai para a balada depois, pede a pizza, come a pizza assistindo a nossa terceira aula, mas vem aqui juntinho comigo, porque a aula de amanhã tá espetacular. Tá assim de dicas de ferramentas para cuidar da sua saúde mental, para cuidar da sua sala de aula, para ajudar você com TDAH. Tá assim, gente. Nossa. Então eu tô te esperando amanhã ao vivo juntinho comigo às 8 horas, certo? Corre lá no meu Instagram.